E vamos para mais um Será que faz sentido? E o texto de hoje, minha gente, ele é pequeno, ele é conciso, mas é confuso, é muito bom. Então vamos lá para ver essa maravilha. E ele fala: feridas emocionais são formadas na infância e capazes de impactar por toda a vida. E aí já começou falando o quê? Cagada. Porque, claro, feridas emocionais são capazes de impactar a vida toda. São. Mas elas não são formadas só na infância. A gente está vivo, você está podendo fazer ferida. Você está podendo ter trauma. Não é só na infância. Né? E, gente, para ser trauma, para ser uma ferida emocional, não precisa ser algo muito grande, não, viu? Não precisa ser, não. A maneira como você foi tratado, se foi priorizado, se foi muito criticado comparado se tinha abandonado, não terminou a frase. A maneira, gerou o quê? Ele pulou de parágrafo. Faltou na aula de português, não só de psicologia, de psicanálise, todas essas coisas. Faltou em muitas aulas. Gosto porque é como se os 3 pontinhos criassem a autoridade que o texto precisa. É muito bom, dá aquela emoção, né? E ele continua: tudo isso tem potencial de transformar num adulto machucado. Gente, todo adulto é machucado. Porque assim, não tem como, mesmo que tivesse, isso seria errado, né? Vamos pôr ali só a figura da mãe, né? Pra gente simplificar. Mas se a mãe ela foi perfeita, impecável, te colocou numa bola, você não amadureceu. Porque a gente precisa de uma mãe que também fale, que também falte, que também frustre. Claro que não de propósito, já falei isso várias vezes. Mas as frustrações, esses traumas, esses machucados, eles precisam acontecer. Do mesmo jeito que uma criança não vai aprender a andar se ela não cair. Então, todo adulto é machucado, isso é um fato. Tem a menor dúvida. A incapacidade da criança de lidar com essas situações acaba por criar feridas que permanecem na vida. Porque perceba, para a criança, às vezes é uma angústia de abandono, de aniquilamento, a mãe demorar 2 minutos para pegar ela no colo. Para uma criança maior, às vezes a mãe demorar para buscar na escola, um bullying que ela sofre na escola, a criança ela tem uma incapacidade, porque o aparelho mental dela não está pronto, a psique dela não está pronta. Né? Por isso que ela precisa dos pais. Por isso que ela precisa que o pai acalente, pegue no colo, que a mãe amamente. Ela precisa que as situações sejam explicadas. Que a gente diga: você tá triste, vem cá. Olha, isso aqui é angústia, ou você tá ansiosa, olha, você ficou frustrada. A gente precisa nomear, a gente precisa colher, a gente precisa digerir aquela situação e devolver para aquela criança. Ela precisa que que o nosso aparelho mental seja capaz de fazer, porque ela não é capaz. Então toda criança é incapaz mesmo, né? A gente vai ficar capaz lá na vida adulta e talvez. E aí ele diz assim: as principais são ferida de abandono, ferida de rejeição, ferida de traição e ferida de humilhação. E eu fiquei pensando aqui, né? Uma criança que se sente traída a mesma coisa de se sentir abandonada ou rejeitada? Sentir rejeitada também não pode ser meio abandono ou humilhação? Será que não pode ser a mesma da rejeição? Tô tendo a impressão aqui que ele só jogou assim, botou lá. Não é uma coisa que assim é um dado, sabe? Não é uma coisa que ele pensou muito. Ele só quis botar 5 porque é um bom número. Me deu essa pressão aqui, porque ferida de traição uma criança é um negócio esquisito, né? O resultado são adultos que precisam fazer de tudo perfeito, porque só assim serão amados. Adultos que fazem tudo para agradar. Então, tudo para agradar precisa fazer tudo perfeito, é tudo mesma coisa, né? Adultos que não conseguem dizer não. Eu fico tentando entender por que pula tanto parágrafo, por que se repete. É técnica de marketing ou é mais escrita? Porque se for técnica de marketing, vocês precisam me ensinar, hein? Porque eu não sou boa disso aí, não. Mas que eu fico pensando que é tão perigoso o que ele está dizendo, porque assim, ele está dizendo assim: feridas só são causadas na infância se a criança não consegue lidar e vai gerar esse adulto que quer agradar tudo, que precisa fazer tudo perfeito. Então a gente está dizendo que esse adulto tem este problema e culpa esta criança que não deu conta. Gente, aí esse adulto faz o que com isso? Me explica. Que ele vai voltar lá? Porque até então o que você tá falando é isso. Acho complicado isso aqui, né? Até porque isso é outra bobagem, né? Porque assim, gente, ferida pode gerar um monte de coisa. E um adulto que quer agradar pode ser outras trilhões de coisas. Pode ser isso? Pode, mas pode ser outras coisas. Adultos que, mesmo felizes no relacionamento, se sabotam porque não se sentem confortáveis com o amor.
Então, mas olha só, até agora ele estava falando sobre coisas que são feridas. Então, percebe que eu dizer que ele não se sente confortável com o amor, eu estou dizendo que essa criança não recebeu o amor. Ali, a criança que se sentiu abandonada ou se sentiu rejeitada, por exemplo, pode ter sido algo pontual. Né? Para uma criança que tem uma ferida de abandono, ela não precisa ter sido abandonada, exatamente. Não ter recebido nada de amor, né? Ter sido oficialmente rejeitado. Não, né? Mas sim, se a criança não recebeu amor ou esse amor veio com outras coisas que não são legais, é mais difícil de ela se sentir confortável em receber. É verdade. Mas não é isso que ele está dizendo. Adultos que ferem, adultos que machucam, adultos que maltratam outras pessoas, porque precisam amenizar a própria dor. É verdade, existem muitos adultos que machucam porque é o único jeito que eles sabem. E na família, que você terá as suas primeiras e mais importantes referências. E também na família, que vão ter origem todos os seus traumas. Não todos, mas alguns. Talvez os mais importantes, talvez os significativos, mas não só na família. E você, carrega alguma ferida emocional? Quem não, meu querido? Me diz aí. Um adulto, uma criança, um adolescente, qualquer pessoa nesse mundo que não carrega ferida emocional. Não existe. Tá? Então a gente precisa parar com isso, assim. Eu acho que essa conclusão do texto é a parte mais importante. E você carrega? Claro, claro. E não é uma, não é duas, são várias. Todo mundo tem núcleos, tem pontos de coisas que foram traumáticas, de coisas que não foram legais, de coisas que faltaram, de vazios, um monte de coisa. A gente precisa conseguir olhar para isso cada vez mais. Acho muito próximo esse final, porque eu já acho um puta de um trabalho a gente conseguir se dar conta dessas feridas, a gente conseguir perceber o que não foi legal, o que faltou, os nossos vazios, as nossas fragilidades. Isso é tão difícil. E esse texto coloca como algo que não devesse existir, que só existe se a sua família não deu conta, se você, quando criança, não deu conta. Que existem outros adultos que estão ali, ó, perfeito, zen. E aí eu acho muito complicado, acho muito triste, porque a gente fortalece algo que não é saudável, porque a gente fortalece as pessoas continuarem criando barreiras para elas mesmas se perceberem. Então, acho que isso é um grande cuidado. Mas eu quero saber o que mais você achou desse texto. Tão pequeno, tão confuso, tão importante, né? E aí?